A Rádio Universitária Paulo Freire apresenta Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, sou Carlos Dantas e estarei aqui com vocês sempre neste mesmo dia e horário, conversando com convidados especiais sobre os aspectos mais importantes da arqueologia pernambucana, nordestina e brasileira. O Seridó é uma região interestadual localizada no sertão da região nordeste do Brasil. Abrange vários municípios dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, sendo dividida em Seridó Ocidental Potiguar, Seridó Oriental Potiguar, Seridó Ocidental Paraibano e Seridó Oriental e Ocidental Paraibano, segundo o IBGE. Aqui trataremos do Seridó Potiguar, que é formado por 25 municípios com uma população estimada de quase 300 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE de 2013. Sob a coordenação da professora Gabriela Martim, do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, nas últimas décadas tem se demonstrado o potencial de pesquisa da área do Seridó Potiguar, o qual se encontra representado pela diversidade de sítios arqueológicos identificados e que tem permitido o estudo do processo de povoamento da região em épocas que retrocedem a quase 10 mil anos. As pesquisas arqueológicas encontram-se atualmente nos municípios de Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Caicó e Aracati. Até o presente momento, foram registrados em torno de 170 sítios arqueológicos na região. Eu aproveito e dou uma dica de vídeo para você assistir. O vídeo que nós produzimos foi premiado no 2º Festival de Filmes Arqueológicos no ano passado, cujo título é Seridó Arqueológico. Faça uma pesquisa no YouTube e acesse Seridó Arqueológico. Você vai poder ver literalmente as pinturas e muita coisa lá do ambiente do Seridó. E para conversarmos sobre essa região tão rica em ancestralidade do homem americano, convidamos o professor Fábio Mafra Borges, do Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que possui doutorado em arqueologia, feito aqui na Universidade Federal de Pernambuco, em sítios arqueológicos do Seridó. Atualmente, ele desenvolve o pós-doutorado em arqueologia sobre o sítio Pedra do Alexandre. Outra presença aqui é o Plínio Vitor, historiador e arqueólogo da Prefeitura Municipal de Olinda, que é coordenador do Instituto Memorial da Borborema, na Paraíba. E a professora Mônica Nogueira, do Departamento de Arqueologia aqui da Universidade Federal de Pernambuco, que possui também doutorado em arqueologia em sítios arqueológicos a céu aberto no Seridó. Ela que foi a mentora intelectual dessa edição do nosso programa de hoje, aproveitando a presença do Fábio e convidando para o programa. Obrigado, Mônica, e seja bem-vinda ao nosso programa Passado a Limpo e aos nossos convidados também. E eu quero, antes de começar as nossas entrevistas, passar a palavra para você, Mônica, já que foi a mentora desse programa e escolheu esses nossos convidados. Olá, Carlos, obrigada pelo espaço disponibilizado, E quando a gente pensou em desenvolver esse programa é exatamente pela importância que a região do Seridó tem, não só arqueologicamente, mas dentro do patrimônio cultural, para o Brasil como um todo. E também porque o Seridó sempre foi uma região dentro da pós-graduação de arqueologia, do Departamento de Arqueologia aqui da UFPE, que tem uma tradição de pesquisa que tem mais de 30 anos aí, coordenado pela professora Gabriela, e que formou diversas gerações de arqueólogos e arqueólogas. Então, eu achei que fosse extremamente interessante e necessário a gente trazer um pouco do Seridó e da arqueologia e da diversidade do patrimônio da região, E aproveitar também a presença do Fábio, que é de outra instituição, que está aqui em Pernambuco, e do Plínio também, que contribuiu bastante e de forma significativa para o desenvolvimento das pesquisas na região, principalmente no âmbito da educação patrimonial. Como se deu o início das pesquisas arqueológicas na região do Seridó Potiguar? Quem é que vai encarar essa resposta?
Testemunho ocular. Plínio. As pesquisas começaram lá. Bem, para falar disso, eu vou ter que falar da história da arqueologia no Brasil. É uma hora de programa. Não é? Quando começou a pesquisa no Seridó, estava-se começando aqui a construção, a formação do NEA, que era o Núcleo de Estudos Arqueológicos. E esse NEA só existia 4 pessoas nele, que eram 2 professoras, Gabriela Alice, e como aluno eu e Paulo Tadeu. E começou a arqueologia, nós praticamente, na prática mesmo, construímos as paredes do NEA. Carregou tijolo nesses elevadores aqui para construir o puxadinho ali, que era o NEA. E as atividades nelas começaram em Pernambuco, onde é o Vale do Catimbau hoje. Aquelas primeiras pinturas de lá a gente copiava com plástico e uma caneta retroprojetor. As primeiras pinturas da área do Catimbau fomos nós que copiamos. Mas nesse período, a primeira dama da Paraíba, a mulher do governador Tarcísio Buriti, ela fazia mestrado aqui. E ele foi um governador da Paraíba muito intelectualizado, tal. Ele criou o Centro de Cultura, a Orquestra Sinfônica e tal. E em 85 era o 4º centenário da fundação da Paraíba. Aí ele resolveu, a decisão dele, o governador, fazer, em comemoração aos 400 anos, uma coleção de editar os manuscritos que existiam no Instituto Histórico da Paraíba. E no meio desses manuscritos tinha um livro de José de Azevedo Dantas. Ele era de Carnaúba dos Dantas, viveu até os anos 30, eu acho, não me lembro direito, sobre as populações pré-históricas do Seridó. Foi um arqueólogo autodidata e não tinha aquela besteira que contei esses autodidatas de dizer que o pessoal tinha vindo da Fenícia, de Atlântida, nada disso. Era sério. Ele viu aquelas pinturas na região dele, começou a copiar e pesquisou e ele se comunicava, inclusive, cartas com o pessoal de fora. E isso é um fenômeno que Carnaúba dos Dantas, nos 20 dos anos 30, era uma vilazinha isolada do mundo. A gente sabe que quando tinha uma seca, morria todo mundo, que não tinha nem como sair da região, né? E ele fez esse livro. Estava lá no Instituto da Paraíba. Da Paraíba. E a primeira dama fazia mestrado aqui. Eles resolveram editar essa série com manuscritos. Quando eles viram aquilo, trouxeram para cá, para a Gabriela ver. E a gente viu aquilo e disse, não. Aliás, nessa época, no início dos anos 80, esse livro chegou aqui, esse manuscrito, 82 mais ou menos, que era para dar tempo para em 85 ele ser lançado. E naquela época se sabia pouco. Via a pintura do Catimbau, quem estava estudando. E se fazia arqueologia naquela época era tirar leite das pedras, né? Não é nem longe do que é hoje. Quando a gente viu aquela pintura, disse, não, isso é fantasia, isso não existe no Brasil. Fomos lá averiguar. Em loco. Em loco. Numa Kombi velha da universidade. E quando a gente chegou lá, a gente ficou a boca aberta, porque realmente a pintura existia e ele, nos anos 20, não existia plástico para ele copiar. Se você bota um papel de seda, ele copiou olho nu e era perfeito. Aí Gabriela escreveu para... Não existia e-mail nessa época, né? Escreveu para Niad Guidon, que estava começando lá no Serra da Capivara, já sabia da pintura, elas não se conheciam ainda. E Gabriela respondeu que era muito interessante e tal, e fomos também para a Serra da Capivara, também numa Kombi. A gente chegou lá, parecia boneco de barro, né? E aí, quando viu, a gente foi no Seridó, existia, e Gabriela começa então esse projeto no Seridó, que é uma pintura especificíssima, eu acho. Tem outros semelhantes na América toda, tem, América do Sul. E depois isso foi classificado como sendo a subtradição Seridó, da tradição Nordeste, que é como se fosse assim, a tradição Nordeste, ela diz respeito à formação cultural das civilizações ali, de uma civilização lá na Serra da Capivara. Eles teriam se expandido, tal, e teria se estabelecido lá no Seridó. E aí começou assim. Estava nesse momento também sendo formado a Sociedade de Arqueologia Brasileira. Então eu sou jurássico mesmo, né? Na época eu era aluno
Mas eu me considero da geração que começou a arqueologia no Brasil, né? Eu sou sócio número, como aluno, tinha poucas pessoas, eu sou sócio 41, número 41 da SAB. Sim, aí então o NEA começou a aparecer, mais alunos se interessaram, porque nessa época não existia o curso de arqueologia. A arqueologia era como especialização. Já na graduação, quem se interessava se integrava ao NEA, os projetos, e fazia mestrado. Tanto é que eu não fiz concurso uma vez para professor, não passei por 5/10, porque a aula era sobre a expansão islâmica. Eu disse tudo, só esqueci de dizer de onde ele saiu. Mas eu agradeço, eu não gostaria de ser professor, não tenho paciência para ser professor, não. Eu era, de certa forma, assim, no mato, com o pessoal orientando, mas professor de sala de aula todo dia não tenho a menor paciência. Eu acho que ia terminar jogando gente pela janela. Mas Fábio é professor? Sou professor. Sim, e Fábio foi aluno, Fábio foi dessa geração que eu considero um momento brilhante do que o NEA teve, né? Porque eu fiquei comandando essas histórias da educação patrimonial no Seridó, porque quando o livro foi lançado, a gente foi lançar o livro em Carnaúba, na festa da padroeira de lá. E foi um maior sucesso, porque ainda tinha professores velhos que tinham conhecido ele. E os professores pediram a gente para lançar o livro, fez uma exposição lá na cidade, com os desenhos do livro. Pediram para a gente fazer um trabalho com as escolas, de conscientizar e tal. Eles tinham muito interesse por aquilo e o José de Azevedo Dantas era um mito na cidade. A gente fez essa exposição, foi um sucesso, aí resolvemos no outro ano, fazer, além da exposição, a oficina com os meninos nas escolas. Porque a ideia era o seguinte, a gente dizia para os meninos que quem tinha feito aquilo tinha sido os habitantes do Seridó na pré-história, eles eram os habitantes do Seridó hoje, descendentes daqueles, e eles iam se apropriar daquela pintura e reinterpretar. O projeto durou em 5 anos, a gente levou 30 artistas aqui do Recife, dos queridinhos da cidade, os famosos e tal, e eram oficinas em 18 municípios, com exposições, mega exposições que a gente fazia. E na cabeça dos artistas era que foi um impacto, porque eles não imaginavam que existisse aquela arte brasileira lá atrás, e dizem eles que a partir de então nunca mais a arte dele foi a mesma, né? Fantástico. Mas aí, bora escutar agora a experiência professoral. Professor Fábio. Bem, eu comecei na década de 90, que eu entrei na graduação em História e já me integrei lá no NEA. Então eu pego escavações no Alexandre e pego um dos projetos que eu mais me envolvi emocionalmente, foi esse que Penny começou a descrever, que foi um grande projeto de educação patrimonial, que era o Brasil 50 mil anos de arte. E tinha esquecido do título. o projeto ele... Vai ser reprovado de novo. Ele envolveu na terceira fase já vários municípios dali da região de Seridó, com oficinas onde iam 2 artistas e 2 arqueólogos trabalhar com as crianças. A gente apresentava como teria sido o povoamento da região, quais teriam sido os primeiros grupos, em que período, de onde teria saído esse ser humano e o que esse ser humano deu origem e como o encontro da sociedade colonial se deu com essa população originária. E na segunda etapa dessa atividade, os alunos iam então para as oficinas se apropriar do registro rupestre e reproduzir. No final, foi uma exposição megalômana na cidade de Caicó, no Colégio do Seja, que é um colégio quadra, né? Na quadra, lá uma quadra enorme, foi desenhado por um amigo de Niemeyer, que a gente apresentou as pinturas da região e na sequência, na apresentação da exposição, as pessoas eram guiadas para as pinturas das crianças. Então tinham os artefatos, enterramentos, e isso conseguiu criar uma geração mais conservacionista ali na região, que não teve uma continuidade. É uma pena que esse tipo de projeto ele não teve a necessária continuidade de uma ação lá na região para conseguir preservar. Então a gente vê hoje mais os sítios em ameaça em relação à ocupação urbana, à exploração econômica. As cidades estão crescendo muito agora e está colocando em risco muito grande. E
eu vejo a necessidade de se retomar essas atividades que foram muito de educação patrimonial. De educação patrimonial, exato. Esse é um perigo, né, para todos os sítios, para todo o patrimônio em si, né? A falta dessa ação. E eu creio que é uma obrigação da arqueologia e dos arqueólogos, porque quando você evidencia o sítio à sociedade, você deixa ele aberto ao público, né? Ele termina, querendo ou não, sendo socializado, mesmo que não tenha as estruturas de visitação, eles vão ser visitados. E se não tiverem essas estruturas, eles terminam sendo depredados, porque as populações terminam querendo se apropriar. É um ímpeto das pessoas de chegar lá e pichar em cima, que eu entendo como a mesma motivação que levou esse cara pré-histórico a pintar ali. Ou seja, é o mesmo impulso que levou o pré-histórico a pintar, leva o homem contemporâneo, só que ele está depredando um registro da história da humanidade que é insubstituível, né? Esse é o problema. Agora, além das pinturas, são encontrados também enterramentos lá, né? Cemitérios. Isso. As primeiras evidências, além das pinturas, ou seja, resultado de intervenções e escavações arqueológicas, foi no sítio em Parelhas, o mirador do Boqueirão de Parelhas, onde foi encontrado um enterramento infantil com em torno de 9 mil anos. Foi, Plínio participou. Era fase heróica. E uma das primeiras interpretações decorrentes da observação das pinturas é que essas ocupações, por conta das representações de alguns ornamentos como cocares e uma certa hierarquização da sociedade que era representada ali, você tinha um líder e pessoas seguindo esse líder com cocar ou com estandartes, é que essas ocupações estavam vinculadas a um grupo, a uma população mais próxima dos períodos históricos, populações indígenas configuradas. Quando conseguiu-se a datação desse primeiro enterramento, que era um enterramento infantil, deu-se uma data de 9.100 e alguns anos, o que muda a interpretação e essas ocupações começam a ser vinculadas às pinturas, ou seja, aos registros rupestres que até então não tinham uma datação e que indicariam uma ocupação mais antiga, o que não dissocia essas ocupações das populações indígenas, né? Nós temos proto-indígenas nesse momento porque são os antepassados das populações indígenas. Se o pré-histórico não for o antepassado das populações indígenas, ele vai ser o antepassado de quê? Né? Essa é uma coisa que a gente tem que sempre trazer aqui na discussão. E o problema do Mirador de Parelhas é que ele foi destruído pelo proprietário. Ele pensou que a equipe de arqueologia estava procurando ouro e que estava roubando o ouro. E, inclusive, o filho dele, que era aluno aqui da UFPE, foi quem motivou o pai a destruir. E o cara foi lá e destruiu o sítio e perdeu o registro arqueológico. E não achou ouro nenhum? Não, ouro nenhum. O ouro era ouro de arqueólogo, que é carvão, né? E não vale nada para ele. Então foi quando a professora Gabriela e a equipe soube do sítio Pedra do Alexandre lá em Carnaúba dos Dantas e deslocou as pesquisas para lá. Então esse foi uma sorte, porque os dados que eram provenientes do Mirador de Parelhas não se comparavam com a quantidade de informações do Alexandre. O Alexandre tem uma estratigrafia, ou seja, uma sequência de ocupações que vai de 10 mil anos até a última datação é 2.500 anos. Então você tem pelo menos 8 mil anos de ocupação de um mesmo sítio. Lá no Mirador de Parelhas não, você tinha apenas essa ocupação e esse enterramento infantil e algumas fogueiras que não foram possíveis determinar uma idade. Então esses enterramentos eles trazem, além das informações materiais sobre a cultura dessas populações, também dados físicos, né? Como eram essas populações, quais eram as estaturas, quais eram os tipos de doenças que elas possuíam, quais eram as características físicas, fenotípicas que essas pessoas tinham, para tentar inserir isso dentro do mapa etnográfico brasileiro, que a gente tem, que existe uma lacuna entre o registro pré-histórico e o registro etnográfico. E um dos vieses da pesquisa agora é exatamente tentar conectar esses dois conjuntos de informações que parecem ser coisas de alienígenas, né? O homem pré-histórico e o homem etnográfico
parecem ser duas pessoas quando você lê trabalhos de arqueologia, e não são. Eles são uma sequência histórica que vai dar origem a essas populações indígenas. Agora, Mônica, como é que a descoberta de sítios distintos, né, são os abrigos sem as pinturas rupestres, e os sítios a céu aberto, que foram objeto, né, do seu estudo, eles contribuem para o entendimento da ocupação pré-histórica da região? Então, como as pesquisas, né, o sítio Pedra do Alexandre, ele foi, digamos assim, um modelo, né, de estudos, então as primeiras interpretações é que o sítio Pedra do Alexandre era um sítio cemitério, né, um conceito de cemitério que até o Fábio revê esse conceito. E que o padrão de assentamento, ou seja, como aqueles grupos eles se apropriavam do espaço, né, ele foi determinado como de sítios que estavam voltados para as práticas, seja de enterramento ou de produção de pinturas rupestres. Então ficava sempre a lacuna, né, a interrogação. Onde esses indivíduos, onde esses grupos, eles habitavam? Né? Então, para a gente, onde estavam os sítios habitacionais desses grupos? Que a própria professora Gabriela, já, né, na década de 80, ela dizia que esses sítios muito possivelmente estavam nas áreas de vale, próximo aos rios. É interessante a gente estar falando aqui, porque eu estava, enquanto o Plínio e o Fábio estavam falando, a gente tem 3 gerações aqui de arqueólogos formados, né? Cada um em uma década. Então eu também sou, né, aprendi muito com o Fábio foi meu co-orientador, e com o Plínio. Eu sou uma continuidade, né, de minha formação, uma continuidade do trabalho do Seridó como um todo. Do NEA. Né, do NEA. Então, quando eu estou falando dos sítios a céu aberto que eu estudei na minha tese, o Plínio também está envolvido, porque foi ele, né, na década de 90, que identificou, junto com o morador local, a primeira estrutura de fogueira em um sítio a céu aberto, que infelizmente na época foi destruída. E aí posteriormente o Fábio se interessa e a gente vai iniciar uma série de prospecções arqueológicas, né? A gente volta lá no Seridó, e agora não com o objetivo de identificar sítios com pinturas, né? Sítios, abrigos com pinturas, e sim sítios a céu aberto com estruturas de fogueira, né? E material cerâmico. O carvão que Fábio disse, né? Que é importante. Isso, exatamente. Para a gente poder, através dessa datação dos carvões, né? Das estruturas, a gente poder também fechar essa lacuna que o Fábio comentou, né? Anteriormente. Desse homem pré-histórico de 10 mil anos e essas populações indígenas que entraram em contato, né? Com o colonizador português. Né? E aí, esses sítios que a gente está pesquisando, eles também mostram uma continuidade, porque a gente tem datação que vai de 3 mil anos até 900 anos. Né? Então, a gente percebe que existe uma continuidade de ocupação pelos mesmos grupos, muito possivelmente, desde 10 mil anos até o período colonial. Né? Então, a importância desses sítios a céu aberto é exatamente essa, de mostrar, primeiro, né, identificar essas áreas ocupacionais desses grupos e mostrar também que esses grupos, existe uma ocupação tradicional ali naquela região, né, que perpassou durante gerações, milenares, inclusive. Né? Então a gente percebe, através dos estudos arqueológicos, dos carvões, do material lítico, do material cerâmico, dos enterramentos, do conjunto como um todo, né? Porque a gente não pode estudar os sítios a céu aberto isolado dos sítios abrigos com pintura, né? Então, quando a gente começa, que isso também está incipiente, são os primeiros, né, linhas de raciocínio, quando a gente começa a aglutinar, a comparar esses materiais desses 2 tipos de sítios, a gente começa a perceber que há uma possível continuidade dessas ocupações, né? E com funções distintas. Os sítios a céu aberto com a função habitacional de casa, para atividades cotidianas daquele grupo, né? E os sítios abrigos para atividades voltadas a uma parte mais simbólica, né? Seja ela a atividade gráfica ou os enterramentos. Este é o programa Arqueologia em Evidência. Antes do intervalo, vamos ouvir o nosso boletim patrimonial de hoje. Boletim patrimonial. Você conhece a Mina Brejuí,
Localizada no município de Currais Novos, a mina Brejuí é considerada a maior mina de scheelita da América do Sul. As atividades de exploração iniciaram-se no ano de 1943. Em 1954, a mina Brejuí passa a ser constituída empresa com o nome de Mineração Tomás Salustino S.A. A mineração em Currais Novos teve o seu apogeu durante a Segunda Guerra Mundial, no qual fornecia minérios às indústrias do aço. Além das atividades de mineração, a mina Brejuí tornou-se nos últimos anos um dos maiores parques temáticos do Rio Grande do Norte, recebendo visitas de todo o estado e de estados vizinhos. O Parque Temático Mina do Brejuí ainda possui 2 espaços integrados, o Museu Mineral Mário Moacir Porto e o Memorial Tomás Salustino. A partir do Memorial Tomás Salustino, é possível pegar um trenzinho que leva os visitantes até a boca da mina, cujas galerias têm mais de 60 quilômetros de extensão. Outra opção de passeio é conhecer as dunas minerais da mina Brejuí, que também é realizada de trenzinho. No Memorial Tomás Salustino, ainda é possível conhecer a história do fundador da mineradora através de fotografias e objetos pessoais e até o primeiro computador usado pela empresa na década de 60. A mina Brejuí ainda possui o Museu Mineral Mário Moacir Porto, no qual é possível observar amostras das variedades minerais da região do Seridó e do Brasil. O Museu Mineral pode ser visitado diariamente de segunda a domingo, inclusive feriados. Vamos agora fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Arqueologia em Evidência volta já. Estamos apresentando Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Voltaremos em instantes. Voltamos a apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta com Arqueologia em Evidência para dar continuidade à nossa conversa sobre o Seridó. Mas antes de voltarmos à conversa, vamos ouvir uma curiosidade? Você sabia? Você sabia que a cidade de Carnaúba dos Dantas também é conhecida por seus grandes maestros? Um dos mais importantes foi Antônio Pedro Dantas, o Tonheca Dantas, nascido em fins do século XIX. Multi-instrumentista e autodidata, tocava flauta, trompete, saxofone e clarinete. Entre as suas obras-primas está a valsa Royal Cinema, feita para o cinema do mesmo nome na capital do Rio Grande do Norte, Natal, seu local de trabalho, pois na época dos filmes mudos, os cinemas tinham orquestras ao vivo para acompanhar os filmes. A música que foi feita para homenagear aquele patrimônio cultural da cidade ganhou notoriedade internacional ao ser tocada pela Orquestra da Rádio BBC de Londres, que a usou como prefixo para as suas produções destinadas ao Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. De homenagem a um patrimônio, Royal Cinema acabou se transformando em outro patrimônio, desta vez, em vez de tijolos e ferro, feita em 7 notas. E agora que você já sabe, vamos continuar a nossa entrevista dando voz ao professor Fábio, que queria dar uma explicação antes do nosso intervalo. Pois é, dando continuidade ao que a professora Mônica estava falando, eu queria ressaltar a dificuldade de ter sido encontradas esses sítios com as fogueiras a céu aberto. É exatamente a própria estrutura do que é a fogueira. Essa fogueira ela é formada de um material que é comum e você encontra facilmente em toda a região, que são os quartzos. Então você confunde essas fogueiras com estrutura natural. Tanto é que as primeiras escavadas, elas não foram, a primeira identificada ela não foi escavada, ela foi perturbada por um morador local. Mas a primeira que a gente escavou, a gente não encontrou carvão. E ficou a eterna dúvida. Só foi ser confirmado depois com os trabalhos de Mônica, quando ela escavou e conseguiu finalmente encontrar vestígios de carvão associados a essas fogueiras, e não só carvão, mas como uma sequência de estrutura de fogueiras, o que derruba a possibilidade dela ter uma formação natural. Então, é formada por um quartzo branco
muito comum e que está espalhado em torno do chão. A única diferença dele é que ele se encontra concentrado e sofreu muito calor. Então ele se fragmentou, ele estilhaça, como se fosse um vidro de carro. E era das características. Que era uma fogueira, né? Exato. Que era essa... A pirofratura, né? A fragmentura. Porque ela, na verdade, são montículos de quartzo branco agregados e uma fratura que não era natural, tinha que ser fogo, né? Então ela tem uma cova, tem a fogueira e em cima amontoado o quartzo. Ele se fragmentava, ficava ali com o tempo, com o vento jogando terra, a água, ele se compactava. E o registro dessas fogueiras, elas começaram com o meu trabalho de doutorado, que era uma escavação num sítio sem pintura rupestre. Porque todos os abrigos que foram encontrados, eles tinham ou vestígios de registro rupestre ou vestígios de enterramento. Ou seja, eram associados à ocupação funerária com a ocupação pictórica. Nesse sítio, não. Ou seja, a gente só encontrava fogueiras e material cerâmico sem nenhum registro rupestre. E, por um acaso, a gente identificou na frente do abrigo um conjunto de 6 fogueiras. Aí foi quando derrubou-se a ideia de que não poderiam ser fogueiras, porque elas estavam organizadas intencionalmente numa área que era um limpo, uma área sem vegetação, e associada a material cerâmico, material lítico. E uma das curiosidades desse sítio é que, apesar dele não ter registro rupestre, não ter enterramentos, a gente encontrou fragmentos de ossos humanos dentro das estruturas de combustão misturado com restos alimentícios, restos de animais, restos vegetais. E isso levantou a possibilidade do consumo de carne humana, do canibalismo. E uma das características das populações etno-históricas que viviam na região é que eles tinham o hábito funerário de consumir os próprios mortos. É o chamado endocanibalismo. É quando você sepulta o morto através de um ritual canibal. Ingere a carne do morto, você não vai comer o seu inimigo como os tupi. O tupi é o chamado exocanibal, o que consome o inimigo. O grupo do interior, que é o genericamente chamado de tapuia, eles consumiam os próprios mortos. Então, nesse sítio, a gente encontrou esses fragmentos que depois foi confirmado com análises laboratoriais que eles tinham marcas de corte, ou seja, artefatos líticos foram utilizados para retirar a carne dos ossos. E isso criou o link que possibilitou a gente relacionar essas ocupações pré-históricas com as populações etno-históricas. É lógico que isso ainda é uma hipótese que a gente está tentando verificar com o desenvolvimento das pesquisas. E essa é a nova abordagem metodológica que a gente está tentando desenvolver naquela região. É tentar juntar esse conhecimento, agregar esse conhecimento que já foi produzido com os registros rupestres, com esse desenvolvimento cultural que vai dar origem às populações ali da região de Seridó, que foram historicamente registradas como Tarairiú. A língua que eles falavam era o Tarairiú. Mas aí você pode questionar por que você está associando uma população tão antiga com uma população que viveu no século XVII e no século XVIII. Porque ela tem uma característica que difere das outras populações ameríndias, que é o que se chama na linguística de uma língua isolada. O que é uma língua isolada? É uma língua que não tem parentesco com as outras línguas no seu entorno, e isso indica uma antiguidade muito grande para essa língua. Ou seja, é provável que ela seja a língua desses primeiros povoadores. E, através de métodos de datação próprios do estudo das línguas, eles conseguem recuar até 7.000 ou 9.000 anos. Então, essa língua ela tem uma temporalidade que se encaixa com a cronologia que foi estabelecida ali para a região do Seridó. Então, permite a gente construir esse link. Em outras regiões é difícil, porque existe uma lacuna entre os dados cronológicos das populações históricas, etno-históricas, e os dados cronológicos das populações pré-históricas. Então, o Seridó, ele permite a gente tapar essa lacuna de conhecimento. Agora, em relação àquele primeiro momento que a gente estava conversando sobre o patrimônio, sobre a educação patrimonial, como é que a gente pode tentar fazer com que esse patrimônio seja preservado
seja respeitado, seja entendido, ao mesmo tempo que ele está sendo pesquisado e a gente nem sabe aonde pode chegar? Eu acho que é imprescindível a gente estabelecer um link com a população local. Se a população local não se identifica com esse patrimônio, qualquer ele que seja o arqueológico, seja o cultural, seja o histórico, seja o material, se você não constrói uma narrativa que permita a essas populações se reconhecer nesse bem cultural, não funciona. Então, é necessário uma ação intensa e constante na região. Diferente da arqueologia, da escavação arqueológica, que você escava durante um período e vai para os laboratórios fazer as análises e depois divulgar isso através de artigos, etc., etc., o trabalho de educação patrimonial tem que ser ininterrupto. Eu acho que é imprescindível você ter sempre um agente patrimonial no local vinculado às prefeituras, à municipalidade, ao Estado, etc., para que esse trabalho seja realizado. Porque se não for realizado, cada sítio descoberto fica exposto à população e vai paulatinamente sofrendo depredações. E termina o arqueólogo sendo um dos principais agentes de destruição dos sítios, né? Um outro agente do intemperismo seria a pesquisa arqueológica, porque ela abre o caminho, ela mostra a rota aonde estão esses sítios. Então, se não houver essa contrapartida, o trabalho da arqueologia ele se torna inócuo, ele não funciona e vai sempre distanciar as populações da região desse passado pré-histórico e histórico, já que a gente consegue ver essa conexão entre dois momentos. Então, para se preservar, tem que ir para lá. Eu acho que um dos exemplos mais concretos dessa ação e de como ela pode produzir um bom resultado é exatamente o Parque Nacional da Serra da Capivara e a atuação da professora Niede Guidon, que desde a década de 70 que mora na região e mostrou-se extremamente necessário ela estar lá para poder gerir uma imensidão espacial daquela e a população, integrar a população e tentar resgatar como é que eu posso falar? Uma autoestima, que essas populações já são periféricas, elas já estão fora dos centros urbanos, então esse resgate patrimonial ainda permite um resgate de cidadania, porque insere essas localidades dentro de um esquema mais amplo, mais nacional, que é exatamente o turismo patrimonial. Ou seja, além de tudo, serve para o desenvolvimento econômico dessas regiões. Falando assim, teoricamente, parece até fácil, né? Mas é difícil. Plínio, você que é jurássico, tem essa experiência todinha. O que é que você pode falar a respeito dessa dificuldade e da necessidade de se integrar, né, os diversos órgãos, né, prefeituras, Estado, a própria União? Como é que isso pode acontecer? É complicado porque a gente depende de permissões, de passar por órgãos oficiais e cada vez mais fica difícil isso, né? Há restrições, se precisa de verba de pesquisa e tal. Mas é imprescindível que você tenha museus, que você tenha parques, porque esse projeto que nós fizemos no Seridó, de educação, para aquelas gerações que participaram daquilo, eles têm consciência disso, mas as gerações que vieram depois, né? Não foram atingidas. Que não foram atingidas. Então a ideia também não pode ser só essa ação circunstancial, vamos dizer assim, na escola. Ela tem que ter coisas concretas. A educação patrimonial está falando educação sobre o patrimônio. Então, onde está o patrimônio? O patrimônio está ali. Aquele patrimônio tem que ser protegido. Né? Então, o Fábio falou sobre Niede Guidon, que eu acho assim que verdadeiramente o único e grande projeto de arqueologia com as consequências e desdobramentos que tem que ter no Brasil é o dela. Tem outro o do Seridó é um trabalho ainda importante, mas ele não conseguiu estabelecer os mecanismos que o de Niede Guidon conseguiu. Não é? Ela no bom sentido é uma louca, não é?
Largou tudo. Largou tudo, eu acho que ela é uma das pessoas que não tem pessoas. Tem. Nieto Guidon é insubstituível. Porque mesmo que tenha herdeiros, um dia ela vai morrer, né? E que dê continuidade, mas vão dar continuidade em cima de uma estrutura que ela criou. E que vai ser difícil, porque ela é insubstituível, porque ela criou uma coisa que ninguém criou. Ninguém se dispôs, ninguém tem coragem de criar, porque não é brincadeira. Ela partiu do nada, do zero, criou um parque de 130 mil hectares, brigando com um latifundiário para desapropriar a terra, essa coisa. Então é muito difícil. Por exemplo, esse outro projeto que eu estou envolvido, que eu criei o Instituto Memorial da Borborema, para falar, para estudar, porque esse termo que Fábio se referiu, tapuia, é um termo que em determinado momento a gente quis abandonar. Porque tapuia é um genérico que foi criado, é uma palavra que em tupi significa bárbaro, os tupis consideravam bárbaro. Mas a gente dizia tupi, sim, mas essa dimensão do sertão nordestino é o quê? É Cariri, é Tarairi, a gente não sabe ainda os limites entre um e outro. Até agora não foi muita coisa produzida como é sobre os tupis. O tupi Guarani é muito bem definido. Né? Existe infinidade de trabalhos escritos sobre eles, a língua, a religião, a maneira de ser, como viviam. Então, é facilmente identificável. Mas esse universo, o universo tapuia, que é formado por Cariri e Tarairiú, é imenso. Os vestígios são os mais diversos possíveis. Por exemplo, no Seridó, em Carnaúba, você tem... A gente já sabe que ali foi Tarairiú, mas mesmo assim você tem o sítio do Alexandre, que tem um tipo de sepultamento, é um sepultamento cerimonial, secundário, pintados os ossos de vermelho. Você tem de Parelhas, que eram 5 cabeças de crianças, só a cabeça das crianças, em cima de cada cabeça uma fogueirinha. Aí você tem o sítio que Fábio está estudando ainda, que seria um sítio cerimonial, onde se queimaria os mortos e se faria o banquete. Aí você tem, por exemplo, Pocinho, na Paraíba, que é a sede do Instituto, você tem um sepultamento que, sob a superfície, é um pacote de vários esqueletos pintados e amontoados. Aí, sobre a superfície, você tem eles dispostos, arrumados. Você tem, na região, você tem outros envolvidos em esteira. Então, está abaixo de zero ainda o conhecimento sobre essa região, né? E aí voltamos a dizer tapuia, porque era aquele universo que é indefinido ainda, genérico, onde estão são vários cariris, são vários momentos cariris, são vários tararius, vários momentos tararius. Eles são aparentados, não é? Em algum sentido eles são. Inclusive a pintura rupestre, por exemplo, do Seridó, ela é única aqui. Aí quando você vai para os outros grupos que seriam aparentados ou com ele, é uma pintura mais geométrica. E aqui e acolá tem perdido uma figurinha que você vê que teve algum contato com o Seridó. E com o aumento das cidades, da população, esses vestígios vêm, de certa forma, sendo vertiginosamente destruídos. Então é difícil. Precisa-se de um programa de educação patrimonial que passaria pelas escolas necessariamente, mas como? Cada vez mais essas coisas começam a ficar difíceis. Depois a preservação desses sítios. Para você preservar muitos desses que são a céu aberto, você precisa da cumplicidade ou da consciência da população. Tem a história do museu. O museu ele é mais respeitado, mas você teria que ter parques para preservar esses abrigos com pintura. Então não é fácil, é muito complicado, é difícil. Mas a gente vai, né? Muito trabalho para fazer, né? Porque a arqueologia ela toca na questão agrária. E um dos grandes problemas do Brasil é a questão agrária. Então a gente entra em choque com esse grande problema nacional. Se bem que aqui não tem pessoal, os proprietários aqui não impedem o trabalho. Não impedem, nunca impediram. Inclusive às vezes ajudam. É porque a relação... Eu acho que culturalmente... Então deixa isso para o próximo programa, hein? Eu acho que culturalmente o nordestino é muito específico.
Os proprietários de terra aqui, eles às vezes dizem, ó, lá no meu sítio tem, vamos lá ver. É diferente desse grande problema agrário que a gente vê lá para baixo no Brasil, né? Aqui é diferente. Beleza, né? Já facilita um pouco, né? Bom, mas o nosso tempo está se esgotando e eu vou pedir as considerações finais agora para os nossos entrevistados. Mônica? Então, eu acho que me sinto, já que, como você falou, Carlos, como eu fui a mentora intelectual desse programa, me sinto muito feliz da participação do Fábio e do Plínio, né? Como eu estava falando, 3 gerações aqui de arqueólogos. Isso mostra que a pesquisa acadêmica no Brasil, ela tem sua relevância, ela continua produzindo dados e que a gente, dentro da arqueologia, nós temos aí, principalmente na região do Seridó, muitas frentes ainda de pesquisa a serem feitas, né? E para formar várias e várias levas posteriores de arqueólogos, né? E a questão da preservação do patrimônio passa realmente pela conscientização da população, que é um trabalho difícil, mas a gente tem que fazer, né? Porque se ficar só nesse discurso, é difícil de se fazer, é difícil de se fazer, os sítios são destruídos e aí a gente também não tem pesquisa arqueológica, porque se a gente não preservar esses sítios, a gente, enquanto arqueólogo, não tem o seu objeto principal de pesquisa, né? Plínio? É um trabalho difícil, mas eu acho prazeroso, né? E como eu te disse, não tem esse... As informações chegam, o pessoal, o proprietário mesmo de sítios, diz, olha, lá no meu sítio tem isso, levam coisas para a gente ver, artefatos que acharam, setas, informam. Ele é difícil esse trabalho do ponto de vista institucional, porque a gente precisa de meios e de mecanismos institucionais para executar. Mas de parte da população, não é não. É quando ela não sabe do que é aquilo, ou não sabe como proteger, ou não sabe que tem forma de se proteger, e destrói. Mas quando ela toma consciência, a população daqui, as experiências que a gente teve em todo aquele lugar, eles entram com a gente na preservação disso, se interessam. Fábio? As considerações acho que finais. a gente chega no ponto que é como se fosse um movimento circular, né? Que a arqueologia que permite a preservação é uma arqueologia social. Ou seja, ela tem que integrar, eu acho que inclusive nos inícios da pesquisa, a participação popular, porque isso permite essa apropriação dos moradores desse processo, dessa construção desse conhecimento. Então, se o arqueólogo ele se integrar mais à comunidade, eu acho que não só a pesquisa, porque o melhor instrumento para a gente encontrar sítio se chama ZPS, não é o GPS, ou seja, seu Zé é que me diz onde tem os sítios. Então, se eu integro o seu Zé à pesquisa, seu Zé começa a dar uma relevância maior. Então, quanto mais a gente está próximo dessa população, mais garante o futuro da pesquisa. Que bom, né? Que a população participa. E assim chegamos ao final da nossa entrevista. Queremos agradecer a presença do professor Fábio Mafra Borges, do Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, da UFRN, do historiador Plínio Victor e da professora Mônica Nogueira, daqui do Departamento de Arqueologia da UFPE, ela que foi a coordenadora para montar este programa. Vamos agora ao nosso número musical. Com aquela dica do Você Sabia, claro que vamos ouvir Royal Cinema, de Tonheca Dantas. Aqui com a interpretação do também potiguar, o flautista natalense Carlos Zenz. Royal Cinema é um patrimônio em 7 notas. Patrimônio em 7 notas.
Agradeço a sua audiência e a sua companhia e o convido para estarmos juntos novamente para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência nesta emissora na próxima semana, neste mesmo horário. Você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidencia@gmail.com. Arqueologia em Evidência é um programa do Departamento de Arqueologia da UFPE, produzido pelo LEDUP, o Laboratório de Educação Patrimonial, e foi aprovado no primeiro edital de ocupação pública da Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa teve a apresentação de Carlos Dantas, com a participação de Luanderson Monteiro e Emília Carvalho. A coordenação é da professora Ana Catarina Ramos. A Rádio Universitária Paulo Freire acabou de apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Na próxima semana, voltaremos com mais uma edição do programa que faz você ficar por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro.